Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Aqui a gente abre espaço para conversas acolhedoras, informativas e profundas sobre o desenvolvimento atípico. Eu sou o Christopher, seu apresentador, e hoje temos um episódio muito especial. Recebemos o relato de uma de nossas ouvintes sobre o que vem acontecendo com o seu filho, o Pedro, uma criança de 4 anos. Com a história dela, teremos um momento de muito aprendizado, tanto para nós quanto para quem está nos ouvindo agora. A Priscila, mãe do Pedro, está aqui com a gente para compartilhar um pouco dessa vivência. Ela tem observado alguns sinais no desenvolvimento do seu filho e tem gerado dúvidas e preocupações na família. E a partir desse contexto, a gente resolveu ampliar essa conversa com uma equipe de profissionais multidisciplinares com muita experiência na área do desenvolvimento humano. Então, para enriquecer ainda mais esse papo, também estão aqui com a gente a Luciana, especialista em transtorno do espectro autista e pós-graduada em Harvard, a Elaine, terapeuta ocupacional, que vai trazer um olhar fundamental sobre o trabalho multidisciplinar desses casos e da terapia ocupacional. Gisele, psicóloga, com um olhar e uma escuta ativa e atenta com a parte clínica que é essencial para as reflexões e entendimento. E a Aline, psicopedagoga, que vai nos ajudar a pensar em estratégias de inclusão e suporte dentro do ambiente escolar. E por final, Graziele, que é fonoaudióloga, que vem para complementar com informações importantes, segundo o caso que a gente vai ouvir da mãe Priscila. Bom, o nosso objetivo aqui é olhar com atenção para a história de Pedro, levantar hipóteses clínicas, conversar sobre possibilidades de intervenção e, principalmente, refletir juntos sobre caminhos de acolhimento, cuidado e inclusão. Então, para começarmos a entender melhor esse caso, Priscila, você pode contar para a gente o que tem te preocupado no desenvolvimento de Pedro? O que vocês têm vivido em casa? Oi, me indicaram o podcast de vocês porque vocês trabalham com desenvolvimento infantil e eu tô procurando ajuda para entender o que tá acontecendo com meu filho. Meu nome é Priscila, sou mãe do Pedro, ele tem 4 anos. Desde bem pequenininho eu percebo que ele é diferente das outras crianças. Ele não procura muito contato, não olha nos olhos, ele não gosta muito de brincar com outras crianças. Parece que tá sempre no mundinho dele, sabe? E eu lembro quando ele era bebê, ele não reagia muito quando a gente chamava. A gente até achou que ele pudesse ter algum problema de audição, mas aí a gente fez os exames e tá tudo certo com a audição dele. Hoje em dia ele tem umas manias, ele passa horas organizando os carrinhos em fila, ele fica irritado, bravo mesmo se a gente mexe com eles, ou se muda alguma coisa na rotina, ele pode chorar, gritar, às vezes até se joga no chão. E na escola a professora disse que ele quase não participa, que ele evita as outras crianças, que tem muita dificuldade quando precisa mudar de atividade. Outro ponto que me preocupa é a fala dele, ele demorou para começar a falar e hoje em dia ele quase não conversa. Raramente responde quando a gente pergunta, repete algumas frases, mas não interage muito numa conversa. E ele também é super seletivo para comer. Basicamente vive de arroz, frango desfiado, biscoito. Se eu tento colocar alguma coisa diferente no prato dele, ele não come. E também tem muita sensibilidade com barulhos, sons ou texturas, alarme, sirene, roupa com tecido diferente, tudo isso incomoda muito o Pedro. E eu tô muito preocupada, eu vejo outras crianças da idade dele se comunicando, brincando juntas, e o Pedro parece que tá sempre fora disso, à parte. E eu não sei se isso é só o jeitinho dele, como meu marido pensa, ou se tem alguma coisa que a gente precisa investigar mais a fundo. A escola sugeriu procurar um especialista, mas a gente ainda tá tentando entender se é realmente necessário. Eu não quero rotular o Pedro à toa, mas eu também tenho medo de estar deixando passar alguma coisa importante. Enfim, se vocês puderem me orientar, qualquer opinião, conselho, sugestão, agradeço muito. Obrigada por me ouvirem. Priscila, muito obrigado por compartilhar com a gente o seu relato, cheio de detalhes importantes. Ouvir sua história e vivência nos ajuda a compreender não só o desenvolvimento de Pedro, mas também as angústias, dúvidas e desafios que tem enfrentado com a sua família nessa situação. Diante de tudo isso que foi colocado, o caso do Pedro nos convida a refletir com mais profundidade. O que pode estar acontecendo com ele? É sobre isso que vamos conversar agora com as nossas convidadas. Vamos levantar hipóteses, analisar os comportamentos observados e pensar em caminhos possíveis de apoio, intervenção e inclusão. E para começar essa troca, eu queria chamar a Luciana, que tem bastante experiência clínica com desenvolvimento infantil atípico e com os desafios que costumam aparecer já nos primeiros anos de vida. Bom, Luciana, quais pontos você destacaria como importantes para a gente pensar em possíveis hipóteses clínicas que nos ajudem a entender melhor o que pode estar acontecendo? Oi, gente. Primeiramente, queria agradecer, pelo convite para poder estar aqui. E espero que essa conversa seja, útil para as mães que têm dúvidas e deixar claro também que a gente não examinou o Pedro, a gente não observou presencialmente os comportamentos que a mãe descreveu. Então, assim, é uma conversa também hipotética, E, bom, vamos lá.
Segundo os sintomas que a mãe descreveu, que ela observa, né? Ela observou uma falta de interação social, né? O Pedro não demonstra interesse nas pessoas, em interagir com coleguinhas e pares. Ele tem um contato ocular raro, segundo a descrição da mãe. Ele, de bebê, ele não se incomodava, né? Se ele ficasse sozinho. Isso é uma questão importante também da gente observar. Apresenta, né, alguns movimentos de balançar os bracinhos, que é o que a gente chama às vezes de estereotipias, e uma dificuldade na linguagem, que aí depois a gente vai entrar mais em detalhes. Com frequência também ele não responde quando chamado pelo nome. Isso também é bem importante. E a mãe já informou também que já foram feitos exames auditivos e ele não apresenta nenhuma questão física auditiva, né? Então, diante dessas observações que a mãe contou pra gente, a gente pode levantar a hipótese do Pedro apresentar um diagnóstico de TEA, né? Transtorno do espectro autista. Tá? Eu vou especificar um pouquinho, não vou entrar muito em critérios tão, né, específicos, ficar mais tranquilo, mas assim, dentro do que é exigido para fechar um diagnóstico de TEA, existem alguns critérios que o Pedro, de certa forma, está preenchendo. Claro que é preciso uma avaliação mais profunda. Mas, por exemplo, ele apresenta dificuldades de interação social e de comunicação. Isso corresponde ao que a gente chamaria de critério A, né? Ele também apresenta movimentos repetitivos, que seriam essas estereotipias. E na fala, ele apresenta ecolalia, né? Mais para frente, a Fono vai poder explicar melhor isso. E também corresponde ao critério B, para diagnosticar um autismo. São os critérios nucleares, tá? Eu vou ficar por aqui, que não vou entrar mais em detalhes, mas são os critérios nucleares para fechar um diagnóstico de TEA. Obrigado pelas informações, Luciana. E Graziela, com base nesse percurso desde a primeira infância até os sinais mais recentes que a Priscila relatou, o que te chama mais atenção clinicamente no desenvolvimento de Pedro dentro da sua área de atuação? Obrigada, Christopher, por estar participando, desse podcast. Então, olhando para todo esse percurso do desenvolvimento do Pedro, o que mais me chama atenção dentro da minha área é justamente a questão da linguagem. A Priscila trouxe vários relatos importantes e alguns deles mostram sinais claros de atraso ou dificuldades, tanto para entender quanto para falar, o que é algo bem comum em crianças com transtorno do espectro autista. Muitas vezes esses sinais aparecem bem cedo. A criança pode demorar mais para começar a falar, ter dificuldades para montar frases, repetir palavras ou frases que ouviu, às vezes fora de contexto, que a gente chama de ecolalia, o que a Lu até ela especificou, né, anteriormente. Ou não falava, ou não usar a fala de uma forma prática, como parar para pedir algo ou contar como está se sentindo. Além disso, é comum que essa criança tenha dificuldade para entender as sutilezas da linguagem. Por exemplo, quando alguém fala com ironia, usa expressões populares ou muda o tom da voz para mostrar uma emoção. Isso acaba dificultando a comunicação com outras pessoas, já que a linguagem é uma das principais formas da gente se conectar com o mundo. Por isso, do ponto de vista, da fonoaudiologia, o acompanhamento é muito importante. A gente não trabalha só para desenvolver a fala em si, mas também para ajudar a criança a se comunicar melhor, seja por palavras, gestos, figura ou outras estratégias, sempre respeitando o ritmo dela e sua capacidade. Ótimo, muito obrigado, Grazi. E Gisele, ouvindo esse relato todo e pensando nesse conjunto de comportamentos que a Priscila trouxe, você enxerga algum sinal que possa apontar para comorbidades ou fatores de risco que a gente deveria observar com mais atenção nesse momento? Quais alertas o olhar da psicologia clínica pode nos trazer desse tipo de caso? Bom, Cris, primeiro, boa noite a todos os ouvintes, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa conversa, tem sido muito rica, né? Ter esses outros profissionais aqui, fazer essa troca, é um prazer mesmo. Então, Cris, primeiro para completar a fala da Lu, né, que trouxe aí um olhar clínico fundamental mais cedo, é importante a gente reforçar isso para os ouvintes, que pelo que a gente ouviu, né, embora a hipótese diagnóstica mais provável desse caso, como a gente está falando aqui, seja de fato, né, o transtorno do espectro autista, um diagnóstico psicológico oficial se faz mesmo no contexto clínico, né, com uma avaliação do próprio paciente, o apoio de observação técnica, entrevistas, às vezes testes que possam auxiliar na investigação. Então, eu acho importante reforçar isso, né, para ficar bem claro que a gente está aqui conversando sobre o caso, mas como uma hipótese, né? E eu queria começar com esse ponto, principalmente porque hoje em dia, né, os assuntos de saúde mental têm estado muito em alta, o que é muito bom por um lado, pois as pessoas buscam mais informação e assim acabam,
né, ficando mais equipadas para lidar com essas circunstâncias, mas por outro acontece de muitas vezes alguém que não é profissional da área absorver informações instrutivas de um podcast como esse aqui e acabarem dispensando a busca de um profissional para de fato fechar o diagnóstico. Então fica aí esse endosso. Mas considerando que a hipótese aqui levantada, né, para o caso de Pedro, realmente seja correta e ele tenha TEA, duas comorbidades muito comuns, né, nesse transtorno, que me vieram à mente a partir do que eu ouvi da Pri aí, são os transtornos da linguagem, né, até que a Grazi já comentou um pouquinho, e também algumas complicações gastrointestinais. Como a Pri mencionou que o Pedro tem seletividade alimentar, é importante que ela esteja atenta a outros sinais e sintomas, como dor abdominal, constipação crônica, diarreia, refluxo, por exemplo, para que ela decida a necessidade de avaliar melhor e intervir com a ajuda de um profissional dessa área. Outro fator, né, que já foi aí mencionado, mas é importante aprofundar um pouquinho, é a questão da linguagem, né? É uma manifestação comum em pessoas com TEA e, de fato, essa é uma comorbidade muito associada, né? A Lu falou muito bem, né, um critério fundamental aí no diagnóstico do TEA é comunicação social, então nem sempre vai ter comprometimento da linguagem, mas um déficit em comunicação interpessoal, né, em como se expressar, como entender a parte mais complexa da comunicação verbal e não verbal, nem sempre tem comprometimento da linguagem, mas às vezes tem. Então, se tiver, é importante buscar auxílio, intervenção de fonoaudiólogo, né, para desenvolver esse aspecto enquanto antes. E, em especial, no caso do Pedro, porque ele está agora com 4 anos. E o desenvolvimento da linguagem funcional, antes dos 5 anos de idade, melhora muito o prognóstico de quem tem TEA. Ou seja, a previsão de evolução desse quadro, se ele buscar uma intervenção agora, é de ter um desfecho mais favorável no futuro, quanto antes ela puder intervir. E, para finalizar minha fala, né, é importante chamar a atenção da mãe também para outro aspecto sobre a idade do Pedro. Com 4 anos, ele provavelmente acabou de ingressar no processo formal da escola, né, no processo escolar. Ele está começando agora novos desafios nesse contexto, e aí vão aparecer cada vez mais dificuldades que são inerentes ali ao ambiente escolar. Então é importante que a Pri fique atenta, porque uma comorbidade muito comum, né, no TEA é a deficiência intelectual. Então, caso ela note dificuldades no desempenho de aprendizagem, vale a pena buscar uma avaliação mais detalhada para poder confirmar se o Pedro apresenta realmente ou não déficits nessa área. Quanto mais cedo a Pri tiver clareza dos diagnósticos envolvidos, mais cedo ela pode intervir com estimulação precoce em favor do desenvolvimento do Pedro. E caso ele tenha, de fato, né, o diagnóstico de TEA, mas não tenha deficiência intelectual, isso favorece muito o prognóstico de desenvolvimento dele a longo prazo, porque os seus recursos cognitivos serão uma ótima ferramenta de adaptação. Muito obrigado pela sua contribuição, Gisele. Vai ser muito importante essas informações. E até pegando esse gancho, vou perguntar para você, Aline. E quando a gente olha para o ambiente escolar, especialmente nessa fase de adaptação e construção da aprendizagem, uma psicopedagogia pode ajudar o Pedro a se inserir de forma mais positiva e significativa nesse contexto. Quero dizer, estratégias que podem ser pensadas para apoiar esse processo desde o começo. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite, né, para participar desse momento. Então, respondendo essa pergunta e pensando em estratégias mais práticas, né, nós podemos começar por adaptar o ambiente e a linguagem dessa criança. Por exemplo, o uso de imagens, rotinas visuais e antecipações ajuda muito crianças como Pedro a entender o que vai acontecer e elas se sentem mais seguras com isso. Também é fundamental trabalhar com pequenos grupos para incentivar essas interações sociais, mas de uma forma leve e prazerosa, sem que ele se sinta pressionado. E outra coisa que funciona bem é criar momentos de troca com objetos do interesse dele, como um desenho ou um brinquedo favorito. Por isso, gera vínculo e engajamento também. A inclusão real ela acontece quando o ambiente é ajustado às necessidades da criança, e não o contrário. Obrigado pela contribuição, Aline. E, Tailane, como a terapia ocupacional lida com as dificuldades sensoriais em crianças com a seletividade alimentar, no caso de Pedro, e até mesmo sensibilidade a sons? Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Eu espero poder contribuir, né, tirando dúvidas dessa mãe. E falando um pouco, né, sobre as dificuldades sensoriais dele, né, como a mãe já mencionou sobre a seletividade alimentar, o incômodo com roupas e sons. Com o trabalho da TO, a gente pode fazer uma avaliação sensorial para tentar entender melhor o que ele evita ou busca. Também é importante avaliar o grau de responsividade da criança. Por exemplo, uma criança que é hiperresponsiva para barulhos, ou seja, possui uma sensibilidade extrema para estímulos sonoros, a TO ela irá trabalhar com essa criança a tolerar cada vez melhor esses estímulos, a partir do que chamamos de dessensibilização. O que é isso? A criança vai ser colocada para escutar um barulho primeiro, bem baixinho, e esse som vai aumentando gradativamente, até a criança conseguir escutar sem sentir aquele barulho como tão aversivo quanto antes. Tudo também usando o reforço positivo.
Com a seletividade alimentar, também seria algo da mesma forma. Não podemos esquecer que todo o processo ele deve ser bem lúdico, né, e respeitar o limite da criança, para não desencadear uma crise. Ótimo, e é muito interessante assim, perceber como cada olhar aqui de vocês vai compor um retrato mais amplo do que está acontecendo com o Pedro. E justamente por termos agora uma visão mais integrada, eu acredito que conseguimos pensar com mais clareza nos próximos passos. Assim, eu acredito que a Priscila também pode estar fazendo algum sentido, para os ouvintes também. E pensando nisso, eu tenho uma pergunta para você, Luciana. Você ouvindo tudo isso e pensando nesse início da trajetória do Pedro, o que você acredita que poderia ajudá-lo nesse momento? Eu quero dizer, né, que tipo de intervenção dentro da sua experiência costuma fazer diferença quando a gente começa a observar esses sinais do desenvolvimento? Essa pergunta é bem importante, tá? Porque antes de responder especificamente essa pergunta, eu acho interessante a gente falar sobre um instrumento que a gente tem hoje e que é pouco utilizado, que é a caderneta de vacina. Né? Hoje, por lei, essa caderneta de vacina, ela tem todos os marcos do desenvolvimento e o pediatra dessa criança, por lei, é obrigado a preencher, né? Coisa que acontece muito pouco. Na verdade, a maioria não preenche, ou preenche de forma deficitária. E isso é de fundamental importância. Por quê? A partir do momento que o médico preenche aqueles marcos do desenvolvimento, a mãe tem condição de avaliar se o filho está realmente acompanhando ou não. Porque uma das frases mais comuns que a gente escuta das mães é quando ela chega no pediatra e fala assim: doutor, meu filho está com um atraso, ele não está conseguindo falar, já passou da hora. E aí os médicos, isso é relato de mãe, que a gente escuta normalmente em consultório, aí o médico diz: não preocupa não, tem o tempo dele. Então, assim, 90% das mães que chegam no consultório relatam isso. E aí, com isso, eu quero explicar a importância da mãe entender que às vezes o diagnóstico não é preciso. Não precisa ter um diagnóstico para entrar com uma intervenção. Então é o que a gente chama de intervenção precoce. A mãe observou que o filho está com um atraso, independente se é na área de TO, se é na área da fono, ou se é na área escolar, não importa. Ela observou, procura uma intervenção, entendeu? Porque tudo hoje a gente fala que é precoce, que há tempo, né? Tem gente nem que está usando precoce mais, está usando o termo há tempo. Porque há tempo de recuperar esse atraso, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva de intervenção precoce, e no caso do TED, a gente, hoje, padrão ouro para crianças na idade do Pedro e até 5 anos de idade, é o método Denver de intervenção precoce, tá? Que é baseado na análise do comportamento, mas é um método mais naturalístico, é uma intervenção de 1 para 1, ou seja, terapeuta e a criança, que é um método que vai seguir a liderança dessa criança. É um método lúdico, que vai seguir essa liderança, ou seja, a criança está brincando, você vai brincar com ela do que ela quer, né? E aí, dentro desse contexto todo, você vai desenvolver várias habilidades. O método Denver ele vai dividir essas habilidades, por exemplo, em comunicação expressiva, comunicação receptiva, coordenação motora grossa, fina, atividade de livro diário, imitação, que é uma coisa que é fundamental falar, que a maioria das crianças com TED não sabem imitar. E uma das principais coisas para a aprendizagem é saber imitar. Então, isso é fundamental para essa criança. Então, dentro das abordagens hoje, para crianças até 5 anos, padrão ouro é Denver. Para crianças para mais de 5 anos, ADAM, que é a análise aplicada do comportamento. Então, quando a gente fala esses termos aqui, pode se parecer grego, né, para quem não conhece, mas, por exemplo, reforçar, sensibilização, são todos termos que estão dentro da análise do comportamento, tá? E a gente, dentro do possível, o que a gente está tentando explicar, né, o que é uma sensibilização, o que é um reforço. O reforço é você agradar a criança de alguma forma quando você conseguir que ela fizesse aquele comportamento. Então, basicamente, são essas duas abordagens. Tá? Dentro da área não vou entrar na área das outras, né, da fono, mas também elas também podem trabalhar com Denver, tá? Não é uma área exclusiva da psicologia. Luciana, muito obrigado por essas informações. Eu acredito que para os nossos ouvintes vai ficar bem direcionado assim, uma forma de pesquisar, começar a compreender sobre o caso, para caso percebam esses sinais nos seus filhos, né, em pessoas próximas, possam pesquisar e ver mais sobre. E Aline, a Priscila disse para nós sobre a seletividade alimentar que o Pedro apresenta. Eu fico pensando se isso pode impactar o processo de aprendizagem e, se sim, como isso pode ser observado e trabalhado na prática da psicopedagogia? Ótima pergunta. Com certeza, pode sim impactar. A alimentação, ela influencia diretamente na disposição da criança, na atenção e até mesmo no humor, né?
Se o Pedro está com fome ou se ele se alimenta de uma forma muito restrita, ele pode estar mais irritado, mais cansado ou até mesmo mais desatento. Na prática psicopedagógica, embora a gente não age diretamente com a alimentação, nós observamos esses reflexos, né, no processo de aprendizagem e comunicamos à equipe para que o acompanhamento nutricional e da terapeuta ocupacional seja considerado, porque tudo está interligado. Ótimo, muito obrigado pelas suas informações, Aline. E Gisele, pensando na família, que tipo de suporte você recomendaria para que todos se sintam mais acolhidos e preparados? Olha, Cris, é muito importante que aqueles que façam parte do ambiente familiar do Pedro ampliem cada vez mais sua compreensão a respeito das limitações que ele pode apresentar. Porque isso ajuda muito para que o Pedro se encontre em um ambiente seguro e saudável para se desenvolver melhor. Como já foi dito aqui, o ambiente tem que ser adaptado para poder ajudar nesse processo, né? Então, por exemplo, mesmo tendo ele mesmo TEA, ele provavelmente vai apresentar muita rigidez, dificuldade de mudança de rotinas. Então, é importante que toda família saiba disso, para poder contribuir ao máximo, para criar um ambiente mais previsível possível, né, para ajudar o Pedro. Então, para facilitar a busca desse aumento de compreensão, hoje em dia, além de muita informação disponível na internet, né, e programas, podcasts como esse aqui que a gente está disponibilizando, isso tudo pode ser um recurso útil, mas também há muitas intervenções, né, de grupos específicos, por exemplo, de psicoeducação, que estão disponíveis tanto de forma online ou presencial, com profissionais, né, da área da saúde mental, psicólogos, que são destinados para pais e cuidadores de pessoas com algum diagnóstico psicológico, né, como o Pedro ou algum outro, né. Então, nesse caso, a participação dos familiares pode ajudar muito, né? A participação nesses grupos aí que tem esse foco. Então, nesses grupos, além de aprender melhor sobre características do quadro, como o quadro do Pedro, né? Os familiares podem partilhar suas dificuldades, ouvir de outros participantes, né? E aprender em relação aos desafios, outras circunstâncias, como acontece com outros indivíduos, né? Aprender com essa troca e também absorver, né, estratégias interessantes para deixar o dia a dia mais leve e mais eficiente. Então, esse é um caminho que pode ajudar muito na criação dessa atmosfera de suporte familiar, Cris. Muito obrigado pela informação, Gisele. Eu vi no relato de vocês, né, eu tenho percebido uma questão muito interessante. Eu gostaria de perguntar para você, Taylor. Você acredita que uma equipe multidisciplinar pode ser favorável no caso? E quais profissionais, assim, você imagina que deveriam compor a equipe multidisciplinar, especificamente no caso de Pedro? E por qual atuação conjunta é essencial nesse contexto? Então, Cris, com certeza, uma equipe multidisciplinar ela é fundamental no caso do Pedro. As dificuldades que ele apresenta são diversas, né, que envolvem aspectos sensoriais, comunicativos, comportamentais e pedagógicos. Então, o ideal seria contar com profissionais como o terapeuta ocupacional, o fonoaudióloga, o psicólogo, o neuropediatra, e também um pedagogo ou até mesmo um psicopedagogo. A atuação conjunta desses profissionais ela é essencial, porque se cada um trabalhar isoladamente, o risco é que o processo fique fragmentado, desconectado. Quando a equipe está alinhada, discutindo o caso em conjunto, é possível definir estratégias mais coerentes, traçar metas claras e trabalhar de forma integrada para promover avanços reais no desenvolvimento e na qualidade de vida do Pedro. E esse trabalho colaborativo é o que faz toda a diferença. Obrigado pelas informações, Taylor. E Graziela, uma pergunta para você. Acredito que muitos de nossos ouvintes, especialmente aqueles que já tiveram contato com uma criança que apresenta dificuldade na fala, como no caso do Pedro, devem estar se dizendo assim, né? Como que a fonoaudiologia pode contribuir no tratamento dessas questões da fala e da linguagem? Olha, Cris, essa pergunta é muito boa e realmente muita gente se faz. A fonoaudiologia ela pode ajudar bastante nesses casos, como o Pedro, que tem dificuldade na fala e na linguagem. O nosso trabalho não é só ensinar a falar, sabe? A gente ajuda a criança a se comunicar. E isso pode acontecer de várias formas. Por exemplo, se a criança ainda não fala, a gente pode usar figuras, gestos ou até alguns recursos visuais para que ela consiga pedir o que quer, como água ou um brinquedo. Se ela fala, mas repete frases sem sentidos naquele momento, a gente trabalha para que ela comece a usar a fala de um jeito mais funcional, para se expressar de verdade. Também tem aquelas crianças que não conseguem manter uma conversa ou entender bem o que os outros estão dizendo. Neste caso, a gente usa brincadeiras, histórias, jogos, tudo pensando para estimular a linguagem e a comunicação de um jeito natural e respeitando o tempo de cada uma. No fim das contas, o objetivo é que essa criança consiga se expressar, se fazer entender e se conectar com as pessoas à sua volta. E isso faz toda a diferença na vida dela e da família também. Bem, assim, eu fiquei realmente ligado com essa questão e você conseguiu me responder bem. E seguindo aqui adiante, ouvindo tudo isso, eu fico com uma dúvida também. Talvez seja a mesma de muitos pais que estão nos acompanhando agora.
Além do acompanhamento psicológico, Luciana, você acha que em situações como a do Pedro, pode ser importante procurar uma avaliação médica mais detalhada também? E se for o caso, existe algum momento assim em que o uso de medicamentos pode ser considerado dentro do caso? Olha, eu acho que isso aí tem que acontecer a partir de uma avaliação médica, né? Então, não cabe aqui fazer esse tipo de avaliação. Entendi. Tá? Eu acho bem complicado. Elaine, eu fico curioso como funciona esse processo de ensinar uma criança a realizar atividades como se vestir ou usar o banheiro com auxílio de rotinas visuais, histórias sociais também. A criança realmente consegue seguir esses passos com mais facilidade? Ou não seria difícil para que ela entenda o que fazer apenas com imagens e textos? Então, para ajudar na autonomia dele, né, nas atividades diárias, como comer, se vestir, a higiene, o ideal é estruturar a rotina com apoio visual, tipo sequência de fotos ou desenhos das tarefas. Uma questão que a maioria das mães elas têm dificuldade é com o desfraude. Então, nesse caso, a mãe pode colar uma rotina visual no banheiro para ajudar a criança no passo a passo, desde tirar a roupa, sentar no vaso, até lavar as mãos. Também pode usar estratégias como criar histórias sociais, né? São histórias nas quais o personagem é a própria criança e ele vai explicando como a criança deve fazer cada parte do processo. Dividir o processo em várias etapas até alcançar o objetivo final também é outra forma, sempre com o reforço positivo. Isso é chamado de modelagem, muito usado no ABA, que é a análise aplicada do comportamento. E Aline, segundo a mãe, o Pedro apresenta alguns comportamentos inadequados que ocorrem quando ele precisa mudar de rotina de forma repentina, de atividade ou quando ele se irrita. Como a escola poderia lidar melhor com isso? Ótimo, Cris. Essa é uma queixa muito comum entre as famílias e escolas que convivem com crianças dentro do espectro autista, né? O Pedro, como muitas crianças com TEA, tem uma grande necessidade da previsibilidade, como a gente tem falado aqui desde o início, que é o uso das imagens, de adiantar a rotina para que eles se sintam mais seguros, né? Mudanças bruscas ou inesperadas podem gerar desorganização, tanto emocional quanto comportamental. Na escola é possível lidar melhor com isso de forma preventiva e estruturada. Uma das estratégias mais eficazes é o uso das rotinas visuais, que a gente tem reforçado, batido nessa tecla mesmo, né? Desde o início, que são os cartazes com imagens de atividades do dia, por exemplo, ajudam o Pedro a antecipar o que vai vir a seguir. Além disso, avisos antecipados de transição fazem muita diferença. Por exemplo, dizer com clareza: Pedro, daqui a 5 minutos nós vamos guardar os brinquedos para ir para o lanche. Isso ajuda a preparar emocionalmente para a mudança. E outra dica também muito importante é manter as transições de forma suave, com o uso de músicas, histórias ou objetos que ajudem a passar de uma atividade para outra com mais tranquilidade. E é claro e fundamental que todos os adultos da escola falem a mesma língua, que a equipe esteja alinhada com as estratégias coerentes, porque a consistência também traz essa segurança para o Pedro. Que conversa rica a gente teve até aqui. Foram muitos olhares, trocas e aprendizados muito importantes. Eu imagino que quem está ouvindo também deve estar refletindo junto com a gente sobre tudo que foi dito. E para fechar esse episódio com chave de ouro, eu queria propor uma última rodada, na qual cada um de vocês poderia compartilhar uma frase que considera essencial para garantir o bem-estar e o desenvolvimento saudável do Pedro. E, claro, de tantas outras crianças que vivem histórias parecidas. Então, Pri, primeiro, obrigada por compartilhar sua história, né, com a gente. Eu acredito que isso já seja um passo muito relevante no seu apoio ao desenvolvimento do Pedro. Busca de ajuda profissional e também busca de rede de apoio, isso é muito importante. Continue buscando apoio técnico e pessoal para que você não caminhe sozinha e o Pedro tenha a oportunidade de se desenvolver com o máximo de estímulos e amparo possível. Eu acho que uma frase que eu resumi aqui é uma frase da Temple Grandin, que é uma referência, né? Ela é autista e referência mundial nesse tema. Ela fala que o mundo precisa de todos os tipos de mente. E agora eu vou falar uma frase para o Pedro. Pedro, cada palavra que você conquista é uma ponte que te aproxima do mundo, no seu tempo, do seu jeito e com todo o potencial que há em você. Então, para que o Pedro ele se desenvolva de forma saudável, é essencial que ele seja compreendido em sua singularidade, estimulado com intencionalidade e ensinado de uma forma que faça sentido para ele. Com afeto, sim, mas também com direção e propósito. Pedro, na terapia ocupacional, cada descoberta é um passo para você explorar o mundo com mais autonomia, confiança e alegria no seu próprio ritmo. Muito bem, e assim a gente chega ao final do nosso episódio. O caso do Pedro trouxe reflexões profundas sobre os sinais que aparecem ainda na infância, os desafios do olhar atento da família e o quanto uma escuta multidisciplinar pode fazer uma diferença nesse processo.
Eu quero agradecer a Priscila por compartilhar o caso conosco e as nossas convidadas por dividirem o conhecimento aqui com a gente. E, claro, agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você e ajudado a clarear algumas ideias sobre esses comportamentos durante o desenvolvimento infantil. E valeu por ficar com a gente até aqui. Um abraço e até a próxima.